Graça e paz, irmãos. Com a graça de Deus, eu quero começar hoje com você. Então, você também que nos visita, você que já faz parte dessa comunidade, dessa igreja, eu quero chamá-lo a começar comigo hoje essa série de estudos que faremos no livro do profeta Daniel. Peço que você abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 1. Teremos aí uma longa jornada para fazermos e caminharmos durante esse semestre agora, assim como começaremos também a nossa classe de teologia do culto e também prevendo aí esse segundo semestre, caminhando e meditando na palavra do Senhor. Eu quero ler então a palavra de Deus com você, após a leitura chamá-lo à oração mais uma vez e orarmos também pelo nome desta semana, para que nós estejamos durante toda a semana orando e colocando diante do Senhor. Nossa Karina Anselmo, ela está ali se surpreendendo. Temos muito pelo que orar, não é, irmã? Aqueles ensaios fotográficos, né, semana passada, todo planejamento para casamento, viu, irmãos? Podem orar bastante aí pela irmã. Grandes desafios e mudanças, não é, na vida, que o Senhor a abençoe e conduza em tudo isso. Vamos ler então a palavra do Senhor. Após a leitura, curve sua cabeça mais uma vez para que a gente possa orar. Então diz assim a palavra de Deus. Daniel capítulo 1. Eu vou ler com você todo o capítulo, mas vamos meditar hoje no trecho até o versículo 7. Tá bom? Diz assim então. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilônia a Israel, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia
encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel, contudo, continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor e peça que o Senhor conduza você ao entendimento da sua palavra e nos conduza aqui com sua graça e com sua misericórdia. Amado Senhor, nós rogamos que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, que o Teu Espírito nos conduza aqui a toda a verdade, que o Senhor trate com o nosso coração, na individualidade do nosso ser, trate com a Tua igreja, naquilo que é fundamental, essencial, para constituir os nossos alicerces e a nossa vida nesse mundo, Pai. Rogamos também, Pai, em nome de Jesus, pela vida de Karina e do Jean, que o Senhor estenda a sua mão graciosa sobre eles. Que o Senhor dê a Jean a capacidade de conduzir, de liderar. Que o Senhor dê a Karina, Pai, a bênção e a graça de se submeter e de auxiliar, Pai, com as capacidades que o Senhor a deu, com a inteligência, com tudo que o Senhor tem dado a ela, que ela possa Te glorificar e que o Senhor assim os conduza em tudo, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, assim pedimos a nós aqui também. Precisamos da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu queria começar hoje a favor de mim mesmo, né, para que eu possa me concentrar, para que eu possa me manter sem ficar aqui achando que às vezes eu estou evitando falar alguma coisa com você, porque enquanto eu lia o texto, o próprio riso já queria me tomar. Certo dia, um irmão nosso que citou o nome de Nabucodonosor como Nabucodonosor, depois de ter pregado, falado sobre isso, uma irmã da nossa igreja, já à tarde da noite, né, depois de ter aquela acordada assim, que você de vez em quando tem, depois que, né, deitou, dormiu e acordou sem saber por quê, essa irmã ficou pensando, se o nome é Nabucodonosor,
o filho dele seria Belsassar. Isso fez com que a gente deitasse e rolasse sobre isso por meses, não é? Depois de ouvir o irmão pregando Nabucodonosor, a pergunta foi assim, né, pior do que Nabucodonosor, foi a gente ficar rindo e se deleitando nisso, em Belsassar, Belsassar, Belsassar. Então, enquanto eu lia, tentando aqui me concentrar naquilo que quero conversar e trazer para os irmãos hoje, não tinha como não passar na minha cabeça essa história se repetindo, e à medida que lerei Nabucodonosor, certamente, algumas das vezes, eu serei assaltado por esse pensamento, lembrando de Belsassar, seu filho. Mas tendo já colocado aqui esses termos, e você não vai achar estranho mais quando eu ler e ficar assim com um ar de riso, ok? Eu quero então pensar com você aqui algumas questões sobre o livro de Daniel, e hoje nós não vamos nos ater tanto ao texto, mas eu quero pensar com você de forma mais ampla no livro inteiro, para que então dessa visão mais geral a gente possa então perceber as especificidades que a gente pode encontrar nesse texto, apesar do que certamente nós não teríamos como tratar aqui todas as coisas que o Senhor pode e está nos ensinando aqui. Então, pensando dessa forma mais ampla e descendo então para a gente tratar sobre esses 7 primeiros versículos aqui, eu quero pensar com você primeiro em toda essa história do Antigo Testamento. De forma resumida, eu quero tomar emprestado aqui um resumo que o John Goldingay faz sobre toda essa história no Antigo Testamento, e que muitas vezes ela nos causa uma certa dificuldade no entendimento dos textos especificamente, por não olharmos para cada texto com esse apanhado e com essa visão maior de toda a história do Antigo Testamento e de toda a história da revelação. Então, observe, quando pensamos no Antigo Testamento, um resumo ou um panorama que nós poderíamos fazer seria Gênesis a Reis. Nós encontramos então toda essa história do Antigo Testamento. E muitas vezes quando você está lendo a Bíblia ali de forma consecutiva, você faz aquela leitura anual. Então, você pega de Gênesis e vai lendo. Às vezes essa visão de que toda a história do Antigo Testamento está ali, de Gênesis até 2 Reis, tendo em vista que 1ª e 2ª Crônicas é a história sendo contada de uma outra forma. Às vezes nós nos atrapalhamos nessa visão porque olhamos para Daniel e não conseguimos entender muito bem onde é que está acontecendo tudo aquilo ali e qual é a conexão de tudo isso. Mas então veja só, o que o John Goldingay traz para a gente dessa forma panorâmica seria, de Gênesis a Reis, nós temos o relato de uma história que se conduz a partir da criação, queda, passando pelas promessas dos ancestrais de Israel, Êxodo, com uma parada de 2 anos no encontro que Deus tem com o seu povo no Sinai. Aqui já uma deixa para a nossa classe que vamos trabalhar Levíticos. Esse encontro de 2 anos, então, ocupando um centro ou um cume na história do Pentateuco.
passa então pela chegada do povo em Canaã, terminando exatamente, ou saindo ali do Sinai. O povo chega em Canaã. De Canaã nós temos todo o drama e todas as atrocidades que nós acompanhamos no livro de Juízes, pela realização dos reis agora e implementação do reinado com Saul, Davi e Salomão, ocupando então essa parte central no período dos reis. Então, chegamos à divisão desse reino, e esse reino sendo dividido, começa então um declínio, até que o povo chega a essa deportação, ou grande parte do povo num primeiro êxodo, nessa deportação para a Babilônia. Então, esses últimos acontecimentos, que é Babilônia, que é o cativeiro babilônico, ele encontra, ou ele ocupa esse fechamento de um ciclo histórico que se iniciou na criação. Então, observe, quando estamos lendo essa deportação do povo para a Babilônia, nós estamos aqui no momento em que todo um ciclo histórico estava se concluindo, que é um ciclo começado em Gênesis, mas que ali ocupa esse fechamento, para que então a gente venha a um período de 400 anos intertestamentário, que seria o tempo em que Deus cessou as profecias, parou de falar ao seu povo, embora conduzindo ainda a história, e toda essa história do período intertestamentário, você encontra essas profecias no livro de Daniel. Daniel faz essas profecias, e por ser exatamente um livro que é muito mais preciso, muito mais detalhista, nessa sequência de impérios que se seguiriam na história da humanidade, até a vinda do Messias, é um livro que muitas vezes a gente perde a noção do eixo que de fato o conecta, do tema central que o conecta, pela ênfase na escatologia e na literatura apocalíptica do livro. Certamente há muita escatologia, há muita profecia para o futuro, certamente há muita literatura apocalíptica, mas existe um eixo aqui que está conectando todo o livro, que muitas vezes nos passa desapercebido, por não encontrarmos ou não enxergarmos o todo da revelação, toda essa conexão que o Velho Testamento tem, que todas essas histórias têm, para então nos conduzir exatamente à vinda do Messias. Da criação até a vinda do Messias, tudo vem de forma conectada, uma história finalizando para fazer com que você fique na expectativa de onde é que esse enredo vai se conectar de novo na frente, onde é que isso vai chegar, como essa história vai ser concluída. Às vezes, a infelicidade de olhar para o texto bíblico de forma separada e desconectada faz com que a gente não consiga apreender realmente a centralidade da mensagem de cada livro em si. Então, partindo dessa perspectiva bíblica, observe que o texto de Daniel é um texto, ou o livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. A primeira parte ocupa essa perspectiva mais histórica, a narrativa, nos situando em todo o contexto. Observe versículo 1, ele nos especifica claramente qual é o contexto histórico em que está se vivendo aqui, no terceiro ano do reinado, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, Daniel está nos colocando nesse cenário. Toda a história, então, se desenvolve nesse momento histórico em que o enredo está se estabelecendo para se desenvolver e, então, chegar às profecias, na segunda parte do livro. Então, há nessa primeira parte narrativas históricas, que encontramos lá profecias também, e na segunda parte, que é especificamente uma parte mais profética,
nós também encontramos dados históricos. O que é que diferencia, então, a primeira parte da segunda parte? É a intensidade. Então, a intensidade de narrativa nessa primeira parte, ela é maior do que elementos proféticos que aparecem ali. Na segunda parte, você vai encontrar, então, muito mais as profecias do que os elementos de narrativa ou os elementos que nos trazem essa compreensão histórica. Então, essa primeira parte histórica, ela vai servir para que nós possamos perceber a autoridade profética de Daniel. Aquilo que Deus estava fazendo no decorrer da história para revelar ao seu povo, mostrar ao seu povo que, de fato, o espírito de profecia e de revelação estava sobre Daniel. Porque Daniel não vem de uma linhagem profética. Daniel não, inclusive na literatura judaica, Daniel não é colocado como um profeta, mas ele está nos livros históricos. Então observe que essa primeira parte, relatando o que historicamente aconteceu, vem mostrar exatamente a autoridade que o Senhor está dando a Daniel, como o Senhor está usando Daniel de forma específica, de forma singular, meio que fora da curva, para mostrar ao seu povo que o Senhor tinha sim elegido Daniel para profetizar ao seu povo sobre aquilo que ainda aconteceria, apesar do povo estar sofrendo o cativeiro babilônico. Então, observe versículo 2, que o Senhor é quem entrega nas mãos do rei da Babilônia a Jeoaquim, rei de Judá, assim como alguns utensílios da casa de Deus. Daniel está mostrando aquilo que historicamente e arqueologicamente é comprovado, de encontrar exatamente coisas ou achados arqueológicos que eram judaicos nas terras caldeias, no meio do povo da Babilônia, nos templos da Babilônia, inclusive referências ao próprio Daniel, ao texto de Daniel lá na Babilônia. Tendo em vista que o livro se divide nessas duas partes, qual seria esse tema que está posto em todo o livro? Primeiro, a soberania de Deus, e o livro inicia exatamente deixando isso claro para a gente. Versículo 2 afirma isso, essa soberania de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus sobre todos os povos, a soberania de Deus sobre o seu povo, mas também sobre as ações de todas as nações. Daniel está mostrando, revelando como o Senhor é soberano, mas não só ele, como o seu próprio reino também é soberano, apesar de estar sendo entregue a um outro império, a um outro governo. É Deus que está fazendo isso. Deus está usando aquele povo para também tratar o seu próprio povo. Deus não está deixando a história correr de forma aleatória. Aquilo que vemos na história e até não compreendemos da história, o que Daniel está nos revelando é que é Deus que está conduzindo absolutamente todos esses aspectos. Então, você tem o tema unificador, e eu peço que você abra Daniel capítulo 2, versículo 20 e 23, para que você observe isso, do versículo 2 ao 20 ao 23, capítulo 2. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, Deus de meus pais,
eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Então observe, no momento em que a história está sendo relatada, Nabucodonosor tem um sonho, não lembra do significado do sonho, isso perturba ele, e o que mais o perturba ele é que nem do sonho ele lembra. Mas não lembrando do sonho, e não lembrando do significado, obviamente, ele sabe, o Senhor o incomoda, porque algo de muito importante havia sido revelado, dito naquele sonho, mas ele não tinha a capacidade nem de lembrar, e sequer de entender qual era a revelação, qual era o significado daquele sonho. Nabucodonosor então chama todos os profetas, magos que tinha no reino, e manda com que eles digam a ele qual foi o sonho. Veja, o pedido não é, olha, sonhei isso, isso e isso, e eu quero saber o que isso significa. Entende? Chegou lá, a pessoa perdida na vida, e entrou na sala lá da mulher que vai ler a mão, e aí a mulher diz assim, qual o seu nome? A pessoa levanta e sai. Assim, porque se ela adivinha as coisas, ela devia saber meu nome, né? Então é mais ou menos isso que Nabucodonosor está fazendo com eles. Chama-os, vocês são magos, vocês são adivinhos, então qual foi o sonho? Daniel pede um tempo e vai orar junto com seus amigos. Pedindo esse tempo e orando, pedindo misericórdia, por quê? Porque Nabucodonosor mandou matar todos eles que não conseguissem dizer o sonho e nem o significado. Então Daniel vai orar, e na oração lembra da aliança, do pacto que Deus tem com o seu povo, e pedindo então para livrá-los e livrar o seu povo, ele diz, Senhor, nos revela, para que o teu povo seja preservado. A intenção de Daniel e a oração de Daniel não é simplesmente, me deixa adivinhar o sonho de Nabucodonosor, mas existe toda uma implicação maior em tudo aquilo ali. O Senhor então dá a Daniel a revelação dos sonhos, e a oração de Daniel reflete e revela exatamente isso. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todos os reinos, sobre todos os poderes. Ele é o Deus soberano sobre cada detalhe de toda essa existência e de toda essa história. Ainda que o povo de Deus possa estar inserido em um contexto em que não é eles que estão dominando, não é eles que não é o povo que está dizendo quais são as regras que regem as relações, não é o povo que está dizendo quais são as verdades que de fato o mundo se estabelece sobre elas. Ainda que o povo não esteja ocupando esse lugar de comandar a cultura e a religiosidade de toda uma nação e um povo, o que Daniel está nos mostrando, ainda nesse momento em que relata a história, é que Deus é quem comanda todas as coisas. E Ele então não comanda todas as coisas através do seu povo. Ele comanda todas as coisas pelo seu próprio poder de comandar e de reger cada coração de toda a humanidade, cada homem, cada mulher, cada governante e cada servo de toda a humanidade em toda a história. O Senhor não está regendo a história através da igreja. O Senhor rege a história pelo seu próprio poder, pelo seu Espírito presente nesse mundo, retendo o mal, conduzindo a história para que todos os decretos de Deus sejam estabelecidos, inclusive na vida do seu povo, que aqui nesse contexto está sofrendo o julgamento e o castigo de Deus por ter abandonado os mandamentos e os preceitos do Senhor. Deus está usando a história para revelar ao seu povo aquilo que
ele abandonou, e como a aliança que Deus fez com o seu povo é o que estabelece, comanda e rege todas as coisas. Capítulo 2 ainda, veja o versículo 47. Esse reconhecimento vem da parte do próprio Nabucodonosor. Mas Daniel, então, depois, aliás, eu disse capítulo 2, capítulo 4, versículo 34. Nabucodonosor é tomado pela loucura, não se sabe exatamente o que acontece com ele, depois de tanta arrogância, depois de ouvir a palavra de Deus, e capítulo 3, você observa ele mandando os companheiros de Daniel irem para a fornalha, porque não se curvaram diante da estátua que ele mandou construir. Daniel revela e ele reconhece a autoridade de Deus, e usando Daniel para isso, ainda assim constrói uma estátua para ser ele mesmo adorado. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvam diante da estátua, ele os manda então para a fornalha, Deus os livra na fornalha, ele vê ali na fornalha uma quarta pessoa, 3 foram lançados, uma quarta pessoa está lá na fornalha. O relato é que eles saem dessa fornalha, que só por ter sido aberta consumiu os homens que foram lançá-los na fornalha. Só o calor daquela fornalha matou aqueles homens. Eles caem na fornalha e depois Nabucodonosor os vê ali andando com um quarto homem, e então eles saem da fornalha. Não tem cheiro de fumaça, o cabelo não tem cheiro de fumaça, a roupa não tem nenhuma mancha, absolutamente nada. Nabucodonosor reconhece mais uma vez o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas ainda assim manda construir uma estátua para a sua adoração. E aí, depois da loucura que o acomete, versículo 34 e 35, diz assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? O tema da soberania de Deus e do reinado do Senhor é um tema que repetidas vezes acontece no texto de Daniel. Nabucodonosor reconhece essa soberania, Daniel afirma essa soberania, o próprio Dario, depois, capítulo 6, versículo 26, também reconhece essa soberania, e Dario então diz: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Na segunda parte do livro, então, as partes proféticas, essa temática se repete, mas ainda assim, quando lemos capítulo 9, versículo 1 e 2, versículo 8 e versículo 14, nós vemos então Daniel reafirmando aquilo que de fato é o eixo que conduz toda essa história, e que é exatamente a aliança, é exatamente os mandamentos do Senhor que conduz o seu povo. Observe então versículo 8 e versículo 9 do capítulo 9. Ó Senhor, a nós pertence um corado de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais,
porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Observe, a lei do Senhor, a obediência à lei do Senhor, o mandamento do Senhor, a aliança do Senhor, o pacto que o Senhor fez com o seu povo, sendo desobedecido pelo povo de Deus, está agora sendo a grande questão de todos esses acontecimentos. É a quebra da obediência a Deus que está fazendo o povo de Deus viver o que está vivendo nesse momento da história. E Daniel está repetidas vezes nos ensinando. Observe que o que eu e você precisamos compreender é que o pacto, a aliança que Deus tem com o seu povo, é a moldura onde todas as profecias estão sendo dadas ao povo de Deus. O pacto que Deus faz com o seu povo, que Deus faz com o homem, desde Gênesis 3,15, é esse pacto que estabelece todos os limites em que a história se desenvolve. Não pense, querido, que tudo que vemos e aprendemos da história está fora daquilo que Deus estabeleceu como seu pacto e sua aliança com o seu povo. Absolutamente a história está sendo conduzida, e Daniel é exatamente uma expressão, é uma ebulição dessas verdades saltando aos nossos olhos por todo o tempo, por todo o texto, por cada capítulo. O que nós enxergamos aqui é exatamente os decretos de Deus, a aliança de Deus se estabelecendo. Então, tudo que acontece aqui está acontecendo porque Deus fez uma promessa, um pacto com o seu povo, de mandar aquele que traria de volta o povo de Deus às verdades e ao reino de Deus, o seu próprio filho. Deus prometeu o seu filho e essa história está se desenvolvendo aqui. Então a ênfase escatológica do livro é para confortar a gente. A ênfase escatológica do livro de Daniel é para trazer consolo ao povo de Deus que está sofrendo as pressões, as opressões, as loucuras dos governos, as demandas que a vida traz. Daniel traz então aqui toda a profecia do Senhor para lembrar ao povo de Deus. Deus continua no controle, Deus é quem está regendo tudo isso. Nada disso está fora da história que Deus está construindo, nada disso está fora daquilo que Deus está estabelecendo na humanidade, nada disso está fora daquilo que Deus prometeu realizar na história do mundo, até a volta do seu Filho, até a consumação de todas as coisas. Por isso nós estamos vivendo isso aqui, e Deus está dizendo: eu farei dessa forma, eu ainda farei isso, ainda virá esse momento, ainda virá esse período. Reinos vão se levantar, mas todos eles vão cair, até eu estabelecer o meu reinado com o meu filho. Quando o seu filho vier, então Daniel está dizendo, o reinado dele não terá mais fim. Ele estabelecerá o seu reinado e todas as coisas serão regidas pelo seu filho. Os reinos, os governantes que existem nesse mundo, eles são poderosos. Eles são mais poderosos do que eu e você. Eles são mais poderosos do que as decisões que muitas vezes a gente quer tomar. Eles têm mais poder para influenciar a nossa vida, mas nunca fora daquilo que Deus concedeu a cada um deles. Não há nenhum império, nenhum governo neste mundo que esteja nesse mundo sem que o Senhor mesmo tenha dado a eles o poder de controlar e de reger o que eles têm feito. Eu e você precisamos compreender isso. Eles não são mais poderosos do que Deus. Eles não são mais poderosos do que Deus está fazendo. O reino de Deus é supremo, o reino de Deus é eterno, ele permanecerá para sempre. É nesse contexto de redenção, então, que eu quero então pensar aqui em duas questões desse primeiro capítulo com você, para tirarmos como lição
e como aplicação para a nossa vida hoje. Observe que o texto no versículo 1 diz: o Senhor entregou. O que Daniel está relatando para a gente é que nada do que está acontecendo aqui tem a ver com Nabucodonosor. Não diz respeito ao poder de Nabucodonosor. Não diz respeito à capacidade bélica da Babilônia. Não diz respeito às habilidades de convencimento que ele tem para conduzir um povo e até desse povo cativo, inserir esse povo no contexto do seu reino, no contexto do seu palácio. Absolutamente nada tem a ver aqui com as capacidades políticas que Nabucodonosor tem, que a Babilônia tenha, mas tudo o que tem a ver com a vida do povo de Deus tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. A Babilônia, Nabucodonosor, aqueles que estavam debaixo do seu domínio, e agora eram várias e várias nações. A Babilônia atinge uma extensão gigantesca do seu reinado e do seu domínio. Maior que ela, só Roma, e com outras estratégias de domínio. Não tem a ver com as capacidades que o homem tem para dominar os outros, para dominar povos. Tudo isso tem a ver com os propósitos de Deus e o movimento que Deus está fazendo na história. De cara, na entrada de todo o texto, o que eu e você já recebemos como informação é que Deus entregou o seu povo ao domínio de Nabucodonosor. Quem é que leva a Babilônia até Jerusalém para dominar? É o Senhor que os levou lá. Não tem a ver com os inimigos do cristianismo. Não tem a ver com os inimigos da igreja. Não tem a ver com os inimigos do povo de Deus na história. Tudo tem sempre a ver com o que Deus está fazendo na história. Absolutamente ninguém tem domínio para destruir e oprimir o povo de Deus, se o próprio Deus não estiver julgando o seu povo. Você entende isso, irmão? Você compreende isso? Eu e você vivemos dentro de uma Babilônia. Eu e você vivemos dentro de um mundo em que o tempo inteiro age exatamente como Nabucodonosor. Observe, versículo 3 e 5, o que acontece aqui é exatamente uma tentativa de sedução. Ele diz assim, versículo 3 ao 5, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Ele não quer a turminha assim, da faixa mais baixa na sociedade, de níveis sociais que estão ali na base da pirâmide. Ele pede a turma da alta. Só que não só isso, ele não quer gente ali bem criada, em ambientes poderosos, mas ele diz assim, jovens sem defeito. Você sabe o que é isso? Só uma olhadinha aqui embaixo do óculos. Tá difícil esse tira e bota. Semana que vem isso muda. Finalmente fiz os exames. Você sabe o que é isso aqui? Sem defeito. O que são jovens sem defeitos? Que não manque. Nabucodonosor não é aquele que providenciou rampas de acessibilidade no palácio dele, aquele que sempre quis incluir pessoas. Nabucodonosor diz assim, olha, no meu reino, nesse reinado aqui, no meu palácio, quem vai me servir tem que ser só a galera assim, perfeita. Você sabe como aquela cultura era? Não cabia espaço para qualquer
defeitozinho, deficiência. Tinha que ser, sim, totalmente apto para absolutamente tudo. Se você não conseguisse pegar um óculos direito, não dava. Às vezes a gente acha que a seleção, né, que o mundo faz para que a gente possa ascender na profissão, sei lá, nas coisas. Querido, o mundo hoje está muito melhor para que eu e você possa viver. Porque você pode andar de cadeira de roda, você pode não enxergar, você pode ter deficiências na mão, você pode ter um monte de coisas, mas você vai encontrar lugares em que você, por lei, tem que participar e tem que ter um espaço para você ali. Não é esse contexto aqui. Você entende isso? O povo de Deus está sendo levado para dentro de uma sociedade extremamente dura. Não tem esse negócio de compaixão, piedade, identificação, empatia. Não! Uma sociedade que aquele que pensasse ou que tivesse qualquer diferença não era aceito. Tanto é que depois ele diz assim: vou fazer uma estátua e todos vão ter que me adorar. Quem não adorasse a estátua, o que acontecia? Ia lá, né? Mas, gente, qual é a questão? Quais são suas crenças? Vamos lá, vamos conversar aqui e eu vou tentar fazer aqui uma sessão mais apologética com você, para convencer você de que o meu Deus é de fato o Deus que deve ser adorado, o seu não. Não era assim. Não adorou a estátua? Manda matar. É pena de morte. Mas não se engane. Você e eu estamos em um mundo em que esse ciclo só está voltando. As coisas vão se repetindo. Não há nada de novo debaixo do céu. Cada vez mais, se você resolve que não vai se prostrar diante de qualquer coisa, qualquer conceito, as penas são de morte. Pode não ser literal, mas a tentativa é de acabar com a sua vida. Aí ele diz assim: boa aparência. Isso aqui é básico. Sabe o que é isso? Isso não pode ser feio. Tem que ser uns cabas bonitão. Só que eles têm que ser também instruídos em toda sabedoria. Eles têm que ser doutos em ciências. Eles têm que ser versados no conhecimento. E eles precisavam ser competentes para assistirem no Palácio do Rei. Isso aqui é um concurso público impiedoso. Impiedoso. Porque se você fosse inteligentíssimo, mas baixinho, não dava. Inteligentíssimo, mas não era muito bonito, não. Não dava. Bonito, mas burrinho, também não vai. Percebe? O funil era muito mais apertado. Nabucodonosor os chama e então diz assim: eles vão assistir no meu palácio e vocês vão ensinar a cultura para que eles falem a nossa língua, a língua dos caldeus. Quando a gente lê que era para eles falarem a língua dos caldeus, a gente pode pensar apenas na gramática, a gente pode pensar apenas no entendimento da fala, mas não envolve só isso. O termo hebraico aqui é para que eles pensem de forma como nossa cultura pensa, enxerga e compreende todas as coisas, de forma que a nossa comunicação seja a mesma. A gente fale a mesma língua. Sabe assim, chega alguém para subornar uma outra pessoa, e aí o subornado, quando vê aquilo ali, faz assim:
agora você falou minha língua. É mais ou menos isso. Eles precisam aprender nossa cultura para falar a língua dos caldeus. Eles precisam entender como é que as coisas aqui funcionam. Eles precisam ser introduzidos nessa realidade. Como é que eles vão ser introduzidos nessa realidade? Determinou-lhes o rei a ração diária, as finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam então diante do rei. Eles já vão chegar comendo e participando de toda a ostentação do Palácio Real, onde o povo mandava todos os recursos e ficava com nada. Todos os povos alcançados por esse reino mandava todos os recursos, o palácio centralizava toda a riqueza, e ali no palácio você tinha a expressão do que seria a vida perfeita, um ideal a ser vivido, um verdadeiro paraíso a se buscar e a se almejar, mas só quem fazia parte da realeza que desfrutava daquilo. O restante do povo tinha sido escolhido, decretado por toda a existência, de que eles sempre serviriam para nutrir aquele reinado. Eles são chamados para entrarem ali e viverem exatamente essa experiência cativante. No domingo que vem nós vamos ver exatamente como Nabucodonosor mexe dessa forma a ponto de dar um significado todo significativo ao nome deles. Ele troca os nomes, troca a identidade de Daniel, de Misael e Azarias e Ananias. Para finalizar então, querido, eu queria que você entendesse e buscasse ler esse texto, não olhando para o texto de Daniel apenas como um texto que vai fazer predições, ou como um texto que relata uma história que muitas vezes no teu coração e no meu coração podem parecer apenas lições abstratas, coisas simbólicas, como se talvez fosse até impossível disso existir nos nossos dias. Mas lembre-se que a palavra de Deus, ela nos ensina que o mundo jaz no maligno. Este é o mundo em que eu e você estamos. Nós estamos e fomos inseridos na Babilônia. E não foi por um acidente, não é um atropelo, não é uma contingência da vida. É a mão de Deus nos inserindo nesse mundo. É Deus quem nos põe nesse mundo. Aonde quer que você esteja, é o Senhor que põe você lá. Estar nesse mundo, estar vivendo essa realidade corrompida, cheia de idolatria, cheia de absurdos que nos cercam por todos os lados, não está fora da redenção que Deus está realizando no mundo através do seu Filho, e sim, a sua igreja vive esta redenção. Quando eu e você vivemos as demandas desse mundo, quando eu e você nos deparamos com as esquizofrenias, com as loucuras, quando eu e você nos deparamos com tanta loucura mesmo, nos cercando por todos os lados, afirmações que são feitas, percepções do próprio ser humano completamente distorcida. Quando eu e você estamos inseridos nessa realidade, não é por uma contingência, não é um atropelo, não é para que eu e você olhe para isso como se nós estivéssemos perdidos, como se nós estivéssemos sufocados, como se o nosso fim estivesse às portas, como se a grande tragédia estivesse para nos acometer. Não, é preciso que a gente olhe para tudo isso, para as desgraças financeiras, políticas, filosóficas, ideológicas. É preciso olhar para tudo isso e entender, Deus está agindo no seu povo, purificando o seu povo,
preservando o seu povo, abençoando o seu povo no meio deste mundo, no meio desta Babilônia, e dizendo ao seu povo como garantia: eu sou fiel ao pacto, eu sou fiel às minhas promessas, e é por isso que eu estou dizendo a vocês: os reinos vão se levantar, mas o meu reino será estabelecido de uma vez por todas. Não olhem apenas para o que vocês estão vivendo aqui na Babilônia, aqui nesse momento louco dessa história, mas olhem para aquilo que eu estou fazendo, purificando vocês, testando, provando a fé de vocês, dando a vocês sempre essa garantia: eu farei assim, eu agirei assim, eu voltarei para consumar todo o meu propósito. Deus nos coloca no mundo. Deus nos envia ao mundo. Deus nos entrega nas mãos de governos. É isso que Ele fez com o seu povo aqui. Mas observe, o nosso mal e o perigo não mora no fato de Deus nos colocar lá. Colocou você lá no hospital público, colocou você lá naquela empresa mercenária, colocou você lá no CAPS, né? Colocou você lá naquele lugar em que tudo o que se diz, tudo que se pensa, tudo que se fala é completamente contrário à revelação de Deus, à palavra de Deus. Esse não é o perigo. O perigo é quando o mundo que Deus colocou você lá tenta seduzir você para que o seu coração seja posto no mundo. O perigo não é estar lá. O perigo é ouvir o canto da sereia e o seu coração começar a ser colocado nessas coisas, nas iguarias do rei. Lembre-se, o Senhor está agindo com a sua redenção, movendo o seu povo pela Babilônia. Mas o grande perigo é a gente cair no canto do mundo, nas ideologias, na visão de mundo, dizendo para a gente o que é bom de fato. Bom é comer isso aqui, bom é fazer isso aqui, bom é ter isso aqui, bom é estar desta forma. Mais à frente na história nós vamos passar por isso aqui, por esse texto. O rei promete então a Daniel, Ciro promete a Daniel a ocupar o terceiro cargo mais alto, se ele revelar tal coisa. E Daniel diz assim: bem, rei, quanto aos seus presentes, pode dar outro, mas eu vou dizer o que é que acontece. Versículo 8, querido, eu quero encerrar com a leitura do primeiro capítulo. Porque o perigo não é Deus nos colocar no mundo. O perigo é o mundo colocar o seu coração nas coisas do mundo. É ele convencer você. É ele seduzir você. A palavra sedução pressupõe incapacidade de escolha. Quando o mundo te seduz, ele convence você a não ser fiel. Quando o mundo te seduz, ele convence você que não é preciso ser tão fiel assim. Dá para ser de Deus e desfrutar. Versículo 8, então, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E no versículo 9, Deus concede misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O conhecimento da lei, dos mandamentos do Senhor, moveu e conduziu pelo Espírito de Deus Daniel a decidir, a resolver: eu não vou cair nessa. E Deus honrando aqueles que amam e guardam seus mandamentos.
Ele concede compreensão da parte do chefe dos eunucos. A ponto que a conversa acontece assim, olha, eu tenho medo do meu Senhor. Eu entendo você. Eu estou contigo. Mas e se o meu Senhor descobrir isso aqui? Aí eu é que vou rodar. E Daniel, então, ainda insiste, sugere. Então, vamos fazer assim. 10 dias, aí você vê. E aí Deus dá graça. Todas as vezes que a gente negocia, abrindo mão da fidelidade a Deus, é porque, na verdade, a sedução já aconteceu. Se não formos seduzidos, a gente permanece fiel. E Deus dá graça. Não tema, querido. Não tema ser fiel. Porque você não precisa de Nabucodonosor. Você não precisa dos governos. Você não precisa do Estado. Você não precisa de nada. Você precisa de Deus nesse mundo, sustentando você de forma milagrosa. Ainda que você e toda a sua casa seja lançado no cárcere, no fogo ou na cova dos leões. É só de Deus que você precisa. O anjo fecha a boca do leão, o próprio Senhor vai lá no fogo com você, e aí a vida dá as suas voltas. As reviravoltas acontecem. Seja fiel. Vamos orar? Feche seus olhos. Misericórdia, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Revela-nos a Tua vontade. Fala conosco. Mantém nosso coração firme. Se algum ponto nosso coração foi seduzido, perdoa-nos. Limpa-nos. Purifica-nos de toda injustiça. E desfaz, Pai, as amarras e as correntes que nos deixamos prender com as coisas desse mundo. Só o Teu Espírito, Senhor, no nosso coração pode nos libertar. Só a Tua palavra, gerando frutos em nosso coração, é que pode verdadeiramente tornar-nos livres. O Senhor disse que nós já somos limpos pela Tua palavra. Por isso, Senhor, se nos tornamos novamente a nos submeter a jugo de escravidão, novamente nos perdoa e nos liberta. Liberta nosso coração da sedução dessa vida. Que as Tuas promessas e profecias encham os nossos olhos e o nosso coração muito mais do que o canto desse mundo tentando nos seduzir. Em nome, por amor de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Amém e amém.